Novamente estamos aqui para mais um tema da nossa catequese. Salve Maria! Vamos começar rezando, né, para que realmente o Espírito Santo conduza esse momento, que Nossa Senhora interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos rezar uma Salve Maria, porque nós vamos pedir realmente a intercessão de Nossa Senhora, porque nós vamos falar algo sobre ela também, né? Salve Maria, Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó sempre doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bem, hoje o nosso tema, nós na verdade já tivemos um vídeo inicial que o Itinho fez, muito especial, um vídeo em que ele contou um pouquinho da nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima, que também está aqui uma imagem. Gostei tanto que ele trouxe uma imagem que também trouxe aqui. E hoje nós vamos falar mais a fundo dos 3 pastorinhos de Fátima, né? O exemplo desses santos jovens. E por que falar dessas crianças? Primeiro, porque são crianças muito simples, né? Que vieram de uma família simples, que tinham uma vida comum, como todas as outras crianças, né? Como eu tive, como vocês têm. E mesmo assim, Deus escolheu essas crianças, né, para que por meio delas nós entendêssemos muita coisa. Quem são essas 3 crianças, né? Nós temos a Lúcia, que é uma das crianças, ela tinha 10 anos, e temos seus primos, que eles eram irmãos, Francisco, com 9 anos, e Jacinta, com 7 anos. E é emocionante nós vermos que eles foram escolhidos para nos evangelizar. Então hoje, depois de tanto tempo, nós estamos falando deles aqui. O que vale lembrar de uma forma rápida antes de nós entrarmos em cada um deles, né? Antes de 1917, 1916, 1915, as aparições de Nossa Senhora foram preparadas por um anjo que ensinou essas crianças a rezarem, a adorarem a Deus, a realmente respeitar a Divina Eucaristia, a oferecer sacrifícios, reparar seus pecados e as ofensas feitas ao Imaculado Coração de Maria, né? E essa preparação, quando o anjo apareceu para elas, foi realmente para preparar primeiro o coração delas, de cada uma delas, né? E como é bonito ver como cada criança estava aberta para realmente ouvir aquilo que o anjo falava, né? Se for lembrar, eles, assim, nós sabemos que Jacinta, eu vou falar mais na frente, né? Ela até gostaria da comunhão antes de falecer e acabou não conseguindo, mas na aparição eles tiveram essa oportunidade, né, de comungar. Lúcia, ela comungou a hóstia e Jacinta, e Francisco comungaram o sangue, né, de Jesus. E como eles levaram de fato isso a sério, né? E quando o anjo apareceu, eles conseguiram guardar esse segredo de não falar para ninguém sobre a aparição do anjo.
E eles foram realmente assim comprometidos com isso. Eles faziam as orações que o anjo ensinou. E depois, quando Nossa Senhora aparece, né, em 13 de maio de 1917, na cova de Íria, ela faz uma pergunta curiosa para eles. O que ela fala para eles? Quereis oferecer-vos a Deus? Olha como essa pergunta é forte. Como seria se nos dias de hoje fizessem essa pergunta para nós? Nós queremos de fato nos oferecer a Deus? E eles prontamente demonstraram pelas atitudes que sim, né? Foram crianças muito virtuosas, perseverantes, perseveraram em cada aparição de estar realmente lá no dia que Nossa Senhora colocou, que é o 13 de maio, né? E foram muito perseverantes. E assim, o que também é importante vocês lembrarem, que mesmo lá naquela época, eles sofreram muito, né? Sofreram muitas ameaças, as pessoas da época falavam que eles estavam mentindo, teve um momento em que eles foram presos, e mesmo assim, eles foram muito firmes, apesar de crianças, tiveram essa sabedoria, né? E outra coisa que é importante também nós lembrarmos, que eu vou falar mais na frente, mas a irmã Lúcia, que foi uma das crianças que realmente continuou a vida nesse mundo até os seus 98 anos, mas ela deixou inúmeros escritos, né? E escritos divididos em 6 partes. O que fala nesse relato das aparições de Nossa Senhora? O que ela deixa lá, né? Ela comenta também sobre a aparição do anjo de Portugal, fala sobre o segredo de Fátima, né, sobre a visão do inferno que Jacinta e Lúcia tiveram, o pedido de devoção ao Imaculado Coração de Maria e da consagração do mundo, principalmente da Rússia, e a luta dos sistemas ateus contra a nossa igreja, contra os cristãos, e descreve todo o sofrimento das testemunhas da fé do último século do 2º milênio, né? Em uma das cartas que Lúcia dirigiu ao Papa Pio XII, ela pede insistentemente que seja atendido ao pedido de Nossa Senhora, reafirmando em aparições posteriores também na Espanha, né, para que fosse proclamada a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a consagração do mundo ao Coração de Maria. Então, o quanto é importante nós nos consagrarmos a Nossa Senhora, né, buscar essa consagração. Agora eu vou começar a contar um pouquinho de cada um, tá? Vou falar de cada criança e as suas virtudes para vocês lembrarem. Primeiro da Lúcia, que é quem eu acabei de comentar, né? Das escritas que ela nos deixou. Desde muito nova, ela impressionava muito com os seus conhecimentos catequéticos. No livro, tem um livro dela, né, Memórias da Irmã Lúcia, ela relata que em 1915 teve pela primeira vez visões de uma espécie de nuvem, com forma humana por 3 ocasiões diferentes, quando estava com outras amigas, um ano antes. Ela já teve, né, essa visão. Aí no ano seguinte, em 1916, que as 3 crianças recebem então as manifestações do anjo de Portugal. A partir dessa primeira aparição de Nossa Senhora, como eu já falei, mas eu vou reforçar o quanto essas crianças foram transformadas. Lúcia era a criança que, além de ver, ela ouvia e falava, diferente dos outros 2, tá? E Lúcia, ela, como eu falei também, né, mas ela continuou até 2005. Ela faleceu com 98 anos, tá? E assim como as outras 2 crianças, né, ela acolheu muito o que Nossa Senhora pedia, muito. Então ela recitava o texto diariamente, né, o rosário, fazia sacrifício. Todas as crianças, dolorosos, né, como o Itinho já contou também no vídeo dele, da corda em que elas amarravam e tantos outros sacrifícios. E ofereciam esses sacrifícios aos pecadores,
o quanto elas pediam pelos pecadores, né? Em especial a Jacinta, mas Lúcia também. Depois da última aparição, ocorrida no dia 13 de outubro, a conselho do bispo, ela começou uma vida retirada do mundo. Então ela esteve em clausura no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, de 1946 até a sua morte, que foi em 13 de fevereiro de 2005. A última visita que ela teve foi muito especial, porque ocorreu a beatificação dos seus primos Francisco e Jacinta, que são os outros dois pastorinhos, né? Como eu já falei, que vou falar agora deles. O que nós temos que lembrar de Lúcia? Da sabedoria em esperar o tempo certo para falar, o tempo certo de estar presente quando Nossa Senhora queria também falar com ela, né? A perseverança, a força e a sabedoria mesmo, né? De discernir aquilo, tudo que ela estava vendo, ouvindo, para conseguir levar isso à frente, né? E o quanto ela confiou. Agora, nós vamos falar dos outros dois, né? Que eles tiveram uma vida mais curta. Por isso, nós temos poucos registros deles, mas o que nós temos é mais o testemunho da irmã Lúcia, né? Como eu falei, eles morreram pouco tempo depois das aparições, assim como Nossa Senhora já havia anunciado, né? Então, uma das aparições, em 13 de junho, Nossa Senhora disse isso: a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu, Lúcia, ficas cá mais algum tempo. Foram vidas breves, mas suficientes para que a nossa igreja reconhecesse pela primeira vez na história a heroicidade das virtudes e a maturidade de fé dessas crianças não mártires. Olha o exemplo, olha o exemplo. Francisco, ele ainda novo, né? Ele pastoreava o rebanho de seus pais ali pela zona da Cova da Ilha, né, onde Nossa Senhora apareceu. O primeiro anjo, né, e depois Nossa Senhora. E juntamente com daí os restantes que Nossa Senhora apareceu. Ele tinha um desejo íntimo de consolar o coração de Jesus. Dizia que queria dar alegria a um Deus que estava triste com os agravos ao seu coração. Francisco era um menino mais quieto, mais tímido, né? Então, ele vivia intensamente a oração contemplativa. Ele passava horas seguidas em frente ao sacrário, lá na igreja paroquial de Fátima. E ele é um verdadeiro modelo para nós, né? De silêncio, de confiança, de generosidade. Como eu contei no começo, que teve um momento que eles foram presos, né? Quem dava muito suporte também a Jacinta e a Lúcia, era Francisco, né? Ele foi muito perseverante, ele encorajava elas. Em 1918, pouco mais de um ano depois da última aparição, ele adoeceu e ele foi vítima da epidemia da gripe espanhola, né? A doença chegou em Portugal e em pouco tempo ela causou a morte de milhares de pessoas. Um fato muito importante foi que no ano seguinte, antes da sua morte, ele estava confessando e recebeu a comunhão pela última vez, com grande lucidez e piedade. E essa é a pergunta que nós também temos que fazer: como nós recebemos a comunhão hoje? Como o nosso coração está preparado para receber essa comunhão, a nossa alma, né? Então esse foi Francisco. Agora eu vou finalizar contando de Jacinta Marto, que era irmã de Francisco. Era uma menina tímida, frágil porque na primeira aparição ela que acabou contando, eles não contaram da aparição do anjo, mas de Nossa Senhora, na primeira aparição, ela contou para sua mãe, né? Ela não aguentou, ela ficou tão radiante que ela não aguentou. Então ela era mais frágil. E ela também teve uma vida muito curta, como Francisco. Ela não chegou nem a atingir os 10 anos de idade. Ela faleceu em Lisboa, também vítima da gripe espanhola. E olha um fato de Jacinta, né? Ela estava longe da família, de toda a família dela. E a irmã Lúcia conta
que ela era muito consolada com a certeza de ir para o céu. Uma criança com essa confiança tremenda de saber que vai para o céu. Nas aparições, Jacinta via e ouvia. Acabei não falando, né? Mas Francisco, ele só via. Então, ele confiava muito na Lúcia e em Jacinta. Jacinta, ela via e ouvia, mas não falava. Segundo a Lúcia, ela se entregou de corpo e alma com o sofrimento dos pecadores. Era, sem dúvida, a criança que mais rezava pelos pecadores, que mais se sacrificava pensando nos pecadores. Por quê? Porque ela teve uma das visões do inferno, né? Que foi na aparição de 13 de julho, e o seu coração se encheu de compaixão por eles e de devoção ao Imaculado Coração de Maria. Eu vou comentar uma frase muito forte. Na verdade, eu vou falar duas, né? Três frases que Jacinta falou, né? E Lúcia, então, traz essas frases também. Uma delas foi assim: os homens perdem-se porque não pensam na morte de Nosso Senhor e não fazem penitência. Por que ela diz isso? Porque ela fazia muito penitência, mesmo nova, pensando no outro, pensando no quanto realmente os pecadores precisavam disso. Outra frase: hão de vir umas modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Então, essa pureza e confiança naquilo que ela tinha aprendido, nas orações, ser perseverante nas orações. Não tinha oração nova. A oração que o anjo ensinou às crianças. E ali ela continuou firme até a sua morte. Por último, uma frase muito forte, né? Um conselho que ela deu na última despedida dela. Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do coração imaculado de Maria. Ah, se eu pudesse meter no coração de toda a gente o fogo que tenho cá dentro do peito, que me queima e me faz gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Vejam, se Jacinta chegou em tão pouco tempo a esse grau de união com Deus, foi porque ela soube entender e praticar eternamente a devoção à Nossa Senhora. Que sejamos devotos de Maria, que realmente em cada momento de nossa vida, vocês crianças principalmente, aos pais que assistem, a todos que assistem, que peçamos a intercessão de Nossa Senhora, porque ela é poderosa, e temos sempre que lembrar que por fim o Imaculado Coração triunfará. Tá bom? Fiquem com Deus e que Nossa Senhora cuide de cada um.